Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 12º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, sistemas sanguíneos ABO, RH e além disso das transfusões sanguíneas. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, chegamos então ao nosso 12º vídeo, né? Então nós temos 11 vídeos anteriores a esse, com muitas informações aí sobre genética. Se você não os viu, volte e os assista, preferencialmente na ordem, isso vai te auxiliar bastante. E para a gente falar então dos sistemas sanguíneos ABO, RH e também das transfusões sanguíneas, então eu gostaria só de destacar aqui as células sanguíneas que estão relacionadas diretamente a tudo isso que a gente vai tratar hoje, que são as chamadas hemácias, eritrócitos ou células vermelhas. Então são três nomes que se referem à mesma célula. Não significa que o sangue seja formado somente por essas células, tem outras, mas relacionadas ao sistema BO de forma direta e ao sistema RH, são elas. São células anucleadas, elas são células anucleadas que estão presentes no sangue e que nós iremos falar bastante delas hoje. Só que antes de falar delas, propriamente dita, eu só gostaria de dizer a vocês que o sistema ABO, o sistema sanguíneo ABO, ele é um caso de polialelia. Você pega o sistema RH, ele não é. Se você pega o sistema ABO, ele sim, ele é. Agora nós colocamos aqui, eu coloco ali para você, ó, um cromossomo e coloco ali 3 faixas escuras. Cada faixa escura daquilo é um locus, é um local onde eu posso encontrar genes relacionados a diversas características. Só que eu coloco ali embaixo para você que naquele locus específico ali, eu encontro o locus ABO, ou seja, eu encontro ali os genes que estão relacionados ao sistema ABO. Só que quando eu falo sobre alelos ou sobre formas alternativas do mesmo gene em relação ao sistema ABO, eu posso ter 3 alelos. Então, se eu tenho 3 alelos, eu posso ter isão A, eu posso ter isão B ou eu posso ter isinho. Então, você tem ali 3 alelos possíveis. Por isso que é um caso de polialelia. Então, se nós pegássemos até agora, a gente estava falando sobre uma característica, e geralmente eu falava de uma característica e falava, ó, azão, azinho, ou bezão, ou bezinho. Ou seja, nós tínhamos 2 alelos possíveis. Agora nós temos 3 alelos. Então, acima de 2, 3 ou mais, nós temos casos de polialelia. Só que polialelia na população, porque o indivíduo em si, ele continua tendo apenas 2 alelos. Então, se você lembra, nós temos células com cromossomos homólogos aos pares. Então, pelo menos a maioria esmagadora das nossas células tem cromossomos homólogos aos pares. Esses pares de cromossomos, eles estão, um par tem um representante que veio de seu pai, outro representante que veio da sua mãe, e ali você tem ali, ó, eu coloco para você, em relação ao locus ABO, nesse indivíduo, que tem cromossomos aos pares, eu coloco de um lado eu tenho o isão B, de outro eu tenho o isão A. Sim, então eu tenho ali um indivíduo que tem esse genótipo possível. E aí eu coloco ali para você outro indivíduo, só para te mostrar as diferentes combinações. Então eu vou colocar de um lado, eu vou colocar isão A, de outro eu posso colocar isinho. Posso colocar a combinação que eu queira. Inclusive, esses alelos, eles podem ser iguais. Eu coloco ali para você isão A de um lado e isão A do outro. É completamente possível. Todas as combinações ali são possíveis. Só que você tem um polialelia, então, no caso da população, mas no caso dos indivíduos, eles continuam tendo apenas 2 alelos possíveis. Ok? Então isso é importante. Agora, uma outra coisa que quando se fala sobre genes relacionados ao sistema BO, é você ver esse esquema aí, ó, isão A é igual a isão B, que é maior que isinho. Significa o quê? Isão B é maior que isinho, ou seja, ele é dominante e o isinho é recessivo. Isão A é maior que isinho, isso significa que isão A é dominante e isinho é recessivo. Então você tem uma relação de isão A e isão B em relação ao isinho, é uma questão de dominância. Eles são dominantes, isão A e isão B, e o isinho é recessivo. Agora, em relação a eles, isão A em relação ao isão B, você não tem um caso de dominância, você tem um caso de codominância. Eles se expressam ao mesmo tempo. Então, depois eu vou te mostrando aí, à medida que a gente for caminhando aí, eu vou te mostrar algumas coisas que vai facilitar seu entendimento em relação a isso. Mas só lembrar que isão A e isão B são codominantes, isão B e isão A em relação a isinho são dominantes. Lógico, o isinho é recessivo. E aí, para a gente falar sobre o sistema ABO em si, tem algumas informações que são primordiais que você saiba e que vocês entendam, para que a gente possa fazer com que o sistema BO fique lógico, é uma coisa muito lógica. Então, vamos lá. Ó. Aglutinogênios é uma coisa importante. E quando nós falamos sobre aglutinogênios, eles podem ainda ser chamados de aglutinógenos. E você tem ali o A e você tem o B.
Só que esses aglutinógenos aí, na realidade, eles são carboidratos. Então, se eles são carboidratos diferentes. Lógico, se eles fossem iguais, nós teríamos ali o mesmo nome, né? Então, nós temos ali um aglutinogênio A e um aglutinogênio B. Então, são carboidratos diferentes. E esses carboidratos, eles estão ligados diretamente às membranas das hemácias. Então, por isso que eu falei para vocês que o nosso foco, o nosso grande foco hoje será elas. E aí, elas estão presentes na membrana das hemácias, então das células vermelhas do sangue. É importante que você lembre disso. E esses carboidratos, então, eles funcionam então como antígenos. Agora, antígeno é algo que pode desencadear uma resposta imunológica. E uma resposta imunológica, dentre algumas coisas que podem acontecer, logicamente você tem a geração ali de produção de anticorpos. Então, a produção de anticorpos é uma das etapas ali de uma reação imunológica. Então, preste atenção nisso que a gente vai voltar a isso. Só que antes de falar sobre isso, tecnicamente, eu gostaria só de colocar ali para você figuras geométricas ali só para a gente diferenciar o que é A, o que é o B, onde ele está e onde ele deixa de estar, né? Onde eles estão, onde eles deixam de estar. E aí eu coloquei ali para você uma linha com um círculo, aí eu vou falar para você que aquele representa o aglutinogênio A. E se você pega então aquela linha com aquele quadrado, representa o aglutinogênio B. Daqui a pouco você vai notar, porque eu estou colocando essas figuras. É para facilitar a nossa vida, e você vai ver o quanto isso realmente facilita. E aí, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar a vocês também as aglutininas. Agora, aglutininas, você tem duas, que é chamado anti-A e o anti-B. Agora, se você tem anti-A e anti-B, as aglutininas, na realidade, elas são anticorpos. E se elas são anticorpos, elas estão presentes no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Então, se os aglutinogênios estão presentes na membrana da hemácia, as chamadas aglutininas estão presentes no plasma sanguíneo e são anticorpos. E anticorpos atuam sobre antígenos. E você tem que lembrar que os anticorpos eles são específicos para cada antígeno. Olha aqui, se nós pegarmos aqui o chamado anti-A, ele só pode atuar sobre o antígeno A. O anti-B, que é o anticorpo anti-B, né? O anti-B, ele pode atuar ali sobre o antígeno B, desde que, logicamente, ele esteja no mesmo lugar, né? No mesmo local, ou no mesmo corpo, né? Então, ali, só a reação, ela acontece, a reação antígeno-anticorpo, ela é específica, lógico, o anticorpo é específico para um determinado tipo de antígeno, e só acontece se antígeno e anticorpo estiverem no mesmo ambiente. Se, no caso, não tenha, logicamente, não vai acontecer. E aí, em relação aos tipos sanguíneos, eu sei que os tipos sanguíneos em relação ao sistema BO, eles podem ser de 4 tipos, né? Então, nós temos o sangue do tipo A, nós temos o sangue do tipo B, nós temos o sangue AB e nós temos o sangue O. Esses sangues depois a gente vai unir também o sistema sanguíneo RH, então nós vamos poder transformar esses 4 tipos sanguíneos na realidade em 8 tipos, né? Se nós juntarmos, que daqui a pouco você vai entender por quê. Só que aí é o seguinte, ó. Quando você pega o tipo A, se a pessoa tem o sangue do tipo A, ela tem um aglutinogênio, ela tem um antígeno, ela tem um carboidrato que eu vou chamar de A. E nós já havíamos colocado ali uma figura geométrica para eu poder identificá-lo. Então eu coloquei ali para você, ó, guarde isso. Aquele círculo ali com aquela linha representa o quê? Representa o aglutinogênio A, o antígeno A, o carboidrato A, tanto faz. Se ele tem o aglutinogênio A, ele é do grupo o quê? A. Se ele agora é B, qual que é o aglutinogênio que ele tem? Então, lógico. Então, se é B, ele tem um aglutinogênio o quê? B. Que eu representei ele para você como uma linha em um quadrado, ok? Então, muito fácil de você visualizar. Então, se você olha ali para o esquema, você observa que o A tem A e o B tem B. Isso. Então, e se você tem, então, o sangue AB? Se o sangue é AB, o sangue é AB. Mas do sangue AB, as pessoas têm nas suas hemácias, elas têm os aglutinogênios A e B. Então você tem que ter cuidado com isso, pelo fato de que o nome do sangue é AB, mas o nome do aglutinogênio não é AB. Você não tem um aglutinogênio chamado de AB, você tem 2 aglutinogênios, A e B. Então, se te perguntarem quais são os antígenos que os grupamentos sanguíneos AB têm, é A e B, não é antígeno AB, não. Antígeno AB não existe. Então é A e B. E quando nós pegamos o O, ele é chamado assim porque ele não tem antígeno. Então não tem A nem B, não tem A nem B. Então O é livre de antígeno em relação ao sistema BO. Então não tem A, não tem B, ok? Só que se nós pegarmos então agora os anticorpos, é sabido que além de você nascer com um tipo específico de antígeno sobre suas hemácias, você também nasce com um determinado tipo de anticorpos.
E aí vai depender do tipo sanguíneo que você tiver. Só que você tem que lembrar que os anticorpos eles são específicos para um determinado tipo de antígeno. E a função do anticorpo é atuar para destruir o antígeno, para neutralizá-lo. Então, se eles estiverem no mesmo ambiente. Então, olha aqui. Os anticorpos de uma pessoa que nasce com sangue A, eles são anti-B. Olha se não faz sentido, porque imagine o seguinte, imagine se você tivesse uma pessoa com sangue A, nascesse com anti-A. Então, os próprios anticorpos dela destruiriam as suas hemácias, com certeza, seria incompatível com a vida. Então, quem é do tipo A tem um anticorpo, é anti-B. Então, elas têm aglutininas anti-B e não anti-A. Então, isso é lógico, só você pensar um pouquinho que você chega à conclusão. E de que, quando você pega, então, ali você tem, quem é do sangue B tem anti-A. Não pode ter anti-B, porque se ela tem B, se ela tivesse anti-B, o anti-B atuaria sobre o seu B, então destruiria suas hemácias, lógico, incompatível com a vida. E aí você imagina que tipo ou quais são os anticorpos que estão presentes numa pessoa que tem sangue AB. Então você vai ter que chegar à conclusão de que as glutininas ou os anticorpos nesse caso são ausentes. Ela não pode ter nem anti-A e nem anti-B. E caso ela tivesse, atuaria sobre o seu próprio sangue. E se a pessoa é O, nesse caso ela tem anti-A e anti-B. Por quê? Porque ela não tem nem A e nem B. Então, se ela não tem A e nem B, então, assim, anti-A não vai conseguir destruir a hemácia, nem anti-B vai conseguir destruir as hemácias, porque não tem A e não tem B. Agora, olha só, além disso, nós temos agora os genótipos. Os genótipos, eles são importantes, depois a gente vai fazer uma série de exercícios aí sobre essa questão. E, na realidade, quando você pega, então, ali, você pega o sangue A, para que ele seja A, para que uma pessoa seja A, ela pode ter dois genótipos possíveis, isão A, isão A, isão A, izinho. Então, lógico, quando você pega, então, o isão A, isão A, e isão A, isão A, izinho tem uma relação aí de dominância. Então, isão A é dominante, o izinho é recessivo. Então, a pessoa isão A, izinho, ela é A. E se nós pegarmos agora B, quem é uma pessoa do sangue B, ela tem que ter um genótipo isão B ou isão B izinho. Da mesma forma em relação ao isão A, o izinho. Então, o isão B é dominante, o izinho é recessivo. Se nós pegarmos agora uma pessoa que seja AB, ela tem um genótipo possível, isão A, isão B. Mas, geralmente fala assim, pô, mas eu não posso usar isão B, isão A. A questão da ordem não vai alterar nada. Então, geralmente é muito comum você usar isão A, isão B, e não isão B, isão A. Okay? E aí, para você ser O, obrigatoriamente, você tem que ser izinho, izinho. Então, deu para você perceber que um gene recessivo só se expressa em homozigose. Então, mais uma vez, está aí a comprovação de que para você ser do sangue O, você obrigatoriamente tem que ter izinho, izinho. E só. Não há outro genótipo possível. Ok? Então, quando nós pegarmos esse quadro aqui, esse quadro que eu coloquei de tipo sanguíneo, anticorpos e genótipos, né? E no quadro ali você tem os aglutinogênios, logicamente embutidos ali, é um quadro extremamente importante, relevante. Então, você tem que ter em mente sempre, para que você não se confunda nos exercícios aí. E aí, para a gente falar mais ainda sobre sistemas, nós passaremos agora a um outro sistema, que é o seguinte, quando você pega, nós temos na realidade 29 sistemas hoje categorizados de sistemas sanguíneos aí humanos, só que em relação a transfusões sanguíneas, nós temos dois sistemas mais importantes, que é o sistema BO e o sistema RH. Então, o sistema BO, que a gente acabou de falar, e agora nós temos ali outros antígenos presentes e possíveis nas hemácias. E um outro antígeno importante é a chamada proteína D. Então, eu coloquei ela de uma forma diferente ali, para diferenciar dos outros antígenos que eu havia colocado ali para você. Então, essa proteína D, ela caracteriza, na realidade, um sistema sanguíneo chamado de sistema RH. Sistema RH é um sistema complexo. Em próximos vídeos aí eu vou te dar mais detalhes sobre ele. Então, esse vídeo aqui eu vou te apresentá-lo simplificadamente. Depois a gente vai falar sobre mais detalhes sobre ele aí. Mas essa proteína D, então, caracteriza então um antígeno RH. O sistema sanguíneo RH. Só que o sistema sanguíneo RH, ele pode ser de dois tipos. Então, você tem sangue do tipo RH positivo e RH negativo. Só que quando você pega essa proteína D, então, caracteriza então o antígeno RH, que é essencialmente a mesma coisa, a pessoa que tem RH positivo, ela tem esse antígeno, ou seja, ela tem a proteína D presente nas suas hemácias também. Então deu para você perceber que o antígeno D também está presente nas suas hemácias. Só que nesse caso, o antígeno D não é um carboidrato, e sim uma proteína. Então essa é uma importante informação aí. Então, assim, os outros A e B são carboidratos, aqui é a proteína D. Então, lógico, é uma proteína e não um carboidrato. E aí o RH negativo, ele não tem essa proteína D nas suas hemácias portanto, esse negativo, esse positivo quer dizer presença e quer dizer ausência. Então, se você é RH positivo, você tem o antígeno RH, e se você é RH negativo, você não tem.
E aí você tem então os genótipos possíveis, né? Então eu vou colocar ali para você, como a proteína D é a mais importante em relação à questão do sistema RH, eu vou colocar ali para você e vou utilizar a letra ali para colocar o nome do gene. Então eu vou colocar Dzão, 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 Dzin. Então isso mostra para você que RH positivo é uma característica dominante. E aí você pega o RH positivo sendo dominante, o negativo ali é recessivo. Então para você ser RH negativo, você obrigatoriamente tem que ser Dzin, Dzin, o único genótipo possível, não há outro. Ok? E aí, uma coisa importante, ó. Quando você pegar pessoas com RH positivo, elas só poderão doar sangue para pessoas que também são positivas. Então, guarde essa informação. E aí, as pessoas que têm RH negativo, elas só podem doar sangue para negativo? Não. Elas podem doar sangue para positivo e negativo. Então, essas são informações que a gente vai unir isso daqui a pouco para a gente aumentar o nosso leque aí de informações. Mas uma coisa importante que você tem que guardar, você tem que lembrar que RH positivo pode doar para positivo, sim. RH positivo não pode doar para negativo, não. Então, se você observa, o que caracteriza o RH positivo é um antígeno. Então, se você tem RH positivo, vai doar para uma pessoa negativa, você está doando um antígeno que ela não tem. Então, você vai promover uma reação no corpo dela. Então, positivo só pode doar para positivo? Isto. E negativo pode doar para positivo ou para negativo, porque o negativo é a ausência do antígeno. Então, se você doa sangue negativo para uma pessoa positiva, não tem o mínimo problema. E aí, só para lembrar você que nós podemos unir esses dois sistemas sanguíneos, né? Então, nós podemos uni-los, e aí eu coloco ali para você, olha lá. A primeira ali, eu coloquei para você que esse sangue aí, ele seria uma hemácia de um sangue A positivo. Por quê? Se você observa aqui, ó, se você observar aqui, você tem esse antígeno aqui, que representa o antígeno A, e você tem esses outros antígenos aqui, que representam a proteína D. Então, se ele tem um antígeno A, obrigatoriamente ele é A. Se ele tem a proteína D, ele é positivo. Então, basta você olhar para a hemácia e você descobre realmente que ela representa uma hemácia de um sangue A positivo. Se você usar essa mesma ideia, né, em relação às outras hemácias que eu vou colocando aqui para você, então olha aqui. Essa outra hemácia aqui, ela tem um antígeno aqui, que é o quadradinho. Qual o quadradinho? Se você lembra, é o B. Então, se é B, então ele tem B, então ele é B. Então, agora, se ele tem B, ele tem D também, olha lá, ele tem proteína D. Então, ele é o quê? Ele é B positivo. Então, isso basta você olhar a hemácia também que você descobre facilmente. E aí, se eu coloco outra hemácia aqui, para você, ó, essa daqui. Se essa hemácia ali eu coloco para você, não tem A, não tem B e não tem D. Não tem a proteína D. Então, essa daí poderia ser o quê? O negativo. Então, só poderia ser O negativo, né? Então, não teria outra forma de ser. E aí, eu vou colocar outra ali para você, só para a gente terminar ali essa parte. Então, acho que você já compreendeu a ideia de que nós temos aqui, ó, nós temos aqui, nesta hemácia, nós temos aqui o antígeno A, nós temos aqui o antígeno B, e não temos o D. E não, se não temos o D, esse sangue aí representado, você tem A, B negativo. Ok? Então, é fácil, é tranquilo. Se você entende aí a questão dos aglutinogênios aí, e também das aglutininas, que são importantes, e você tem condições de olhar para a hemácia e determinar o tipo de sanguíneo que ela tem, desde que, lógico, você tenha um esquema como esse, né? E aí, para a gente terminar, então, vou falar para você agora sobre a questão das transfusões, né? Então, transfusões que são tão importantes, cai bastante aí. Então, se você tem dúvida em relação a elas, é sempre importante recapitular. Então, eu vou colocar ali para você os tipos sanguíneos, ali você tem O, A, B, AB. E lembrando que os tipos sanguíneos, então, você pode ter a doação para seus pares, né? Então, O doa para O, sim, A para A, B para B e AB para B. Então, se você tem o mesmo tipo sanguíneo. Só que você tem que lembrar que o RH tem que ser respeitado também, ou seja, o que eu acabei de falar ali para você não esquecer. RH positivo só doa para positivo, e o RH negativo para positivo e para negativo. RH positivo não pode doar sangue para RH negativo, mesmo que tenha o mesmo grupamento do sistema ABO. Ok? Então, se você pega, isso é importante. Agora, você tem que lembrar que se o sangue ali do mesmo tipo pode doar para o mesmo tipo, além disso, você tem outras doações possíveis. Então, olha só. O O pode doar para A, sim. Aí você pode ter o O doando para B, sim. E aí você pega o O, ele pode doar para B. Pode acontecer. Então, isso. Então, as transfusões possíveis ali. Agora, se você pega, então, o A, ele pode doar para AB. Sim. Por quê? Porque o AB, ele tem A e B. E o A só tem A, sim, mas o AB tem A e B. Então, o que ele vai receber? Ele não vai receber algo diferente dele. Então, se ele tem A, ou se você pegar A, ele só tem A, mas o AB, ele tem A e B. Então, por isso, ele pode receber de A e pode receber também de B. Só que o A nem o B podem receber de AB, né? Lógico, se você doar sangue AB para A, você estaria doando para ele B algo que ele não tem. E se você pegar A, B e doar para B, você estaria doando para ele A
algo que ele não tem. Então, isso não pode acontecer. E aí, eu tenho que colocar aqui, destacar para você dois grupamentos sanguíneos importantes aqui, em relação ao sistema BO e RH, que é o O negativo e o AB positivo. Então, se você pega o O negativo aqui, eu vou colocar a hemácia dele ali para você. Ó. Então, a hemácia dele, mais uma vez, não tem A, não tem B, não tem RH, não tem proteína D, não tem RH. Então, se ele ali não tem nem A, nem B, nem RH, e não tem a proteína D, portanto, ele é conhecido, então, como doador universal. Então, doador universal é O negativo. Então, O negativo você pode pegar aí e colocar e transfundir para qualquer pessoa, que não vai ter problemas em relação ao sistema BO e em relação ao sistema RH, que são os dois principais. E aí, em relação ao AB positivo, se eu colocar a hemácia dele aqui para você, você nota ali que ele tem A, ele tem B e tem proteína D. Ou seja, ele é o receptor universal. Qualquer modalidade de sangue que você colocaria dentro de um AB positivo, você não estaria colocando algo que ele não teria. Então, isso não tem a capacidade de gerar uma reação dele. Então, isso é fundamental. Então, em relação a transfusões sanguíneas, essas aí são as transfusões possíveis. Em relação ao doador universal, então, O negativo. Em relação ao receptor universal, o AB positivo. Ok? Então, galerinha, é isso. Então, eu espero que eu possa ter aí contribuído para você aumentar ainda mais os seus conhecimentos aí sobre genética. Aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.